Hoje vamos falar sobre o sétimo selo. Nos vídeos passados nós estudamos os 6 primeiros e aprendemos que cada um dos 6 primeiros selos se refere a um período de 1000 anos. Quando o Senhor escolhe o apóstolo João, João foi exilado na ilha de Patmos. Isso aconteceu no transcorrer da morte de Jesus Cristo e a desestruturação da igreja de Jesus Cristo. Então os apóstolos foram todos perseguidos e um a um foram mortos. Quando os apóstolos estavam vivos, a igreja de Jesus Cristo, ela era dirigida pelo princípio de revelação. A revelação, ela é uma coisa muito pessoal, mas no tocante à igreja, existia o presidente da igreja, então seria Jesus Cristo, e existia um quórum de 12 apóstolos. Na falta de Jesus Cristo, quem presidia era o presidente desse quórum dos 12 apóstolos, e neste caso era Pedro. Então os apóstolos, eles tinham um contato direto com o Senhor, e quando alguma coisa seria feita ou deveria ser feita, eles se reuniam, se ajoelhavam e através da oração o Espírito conduzia a igreja. Então, por exemplo, quando alguém devesse ser chamado para algum cargo na sua igreja, porque na verdade a igreja de Jesus Cristo, ela tinha cargos, nós vimos já em capítulos anteriores que tinha, ele fala lá, pastores, evangelistas, mestres, diáconos, bispos. Então haviam vários ofícios e várias funções na sua igreja. E quando alguém seria chamado, quando alguém fosse chamado, ou quando alguém devesse ser chamado, isso sempre era feito através de oração e pela inspiração do Espírito. A igreja era guiada pelo Espírito, pelo princípio de revelação. Então, Cristo, ele tinha uma revelação direta, um contato direto com o Pai, com o nosso Pai Celestial. Mas com a morte de Jesus Cristo, então os apóstolos, eles continuaram, os discípulos continuaram a se reunir, mas a igreja, ela era muito perseguida. A história, só lemos a Bíblia, ela era o tempo todo perseguida. E Cristo, ele adverte aos apóstolos sobre isso. Ele fala, olha, quando eu não estiver mais aqui, vão acontecer algumas coisas, e vocês estejam preparados. Vão se infiltrar pessoas aqui e vão tentar desviar vocês do caminho que eu estou ensinando para vocês, que eu estou apresentando para vocês. Então ele já alertou aos apóstolos, aos seus discípulos, aos seus seguidores, do que poderia acontecer. Bom, quando Cristo morre, então, que os apóstolos vão sendo perseguidos, um apóstolo ia para um lugar, outro apóstolo ia para outro lugar, outro apóstolo ia para outro lugar. Mas esse apóstolo, ele morria, por exemplo. Então eles se reuniam para chamar um novo apóstolo, mas esse ali também morria. Eles se reuniam para chamar outro apóstolo, mas a perseguição era intensa. Então os apóstolos passam a não ter mais condição dessa reunião. E todos eles foram mortos, todos os apóstolos. E o único que sobreviveu foi o João, que foi exilado na ilha de Patmos. Então lá ele vai ter essas revelações. E Deus, na sua infinita bondade, ele revela a João toda a obra da sua criação. Ele revela a João tudo o que aconteceu desde que a terra foi criada. E essas revelações, elas se encontram nesses 7 selos. Por isso, nos vídeos anteriores, cada um dos selos se referia a um período de 1000 anos e que revelava o que iria acontecer nessa terra. Bom, neste selo, o sétimo, na verdade, ele está se iniciando, vamos dizer assim agora, porque o 6º selo, o 6º milênio, ele se refere aos dias atuais. Antes de Cristo, nós vimos aí que foram 4 milênios. Aí Cristo nasce, começa a era cristã. Nós vimos então o 5º selo, que foi do ano 0 até os 1000 anos depois de Cristo. Depois vimos o que aconteceu dos 1000 anos até o ano 2000. Não existe uma data exata, exatamente por causa dessa contagem de tempo, mas é mais ou menos nesse período. A gente tem que contar um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas mais ou menos nesse período de 1000 anos. Então o 6º selo, ele iria até o período em que nós estamos vivendo
atualmente. Temos que lembrar também que para Deus, nosso Pai Celestial, a contagem de tempo é diferente. Então, por exemplo, quando nós falamos aqui em meia hora, né, meia hora para Deus ele tem um outro tempo, né? As Escrituras falam que um dia para nós é como se fosse 1000 anos para Deus, né? Então, nós temos que pensar nessa equivalência. Quando nós falamos aqui em um dia, nós pensamos em um dia de 24 horas, mas quando o nosso Pai Celestial fala em um dia, para ele são milênios, o período é diferente, né? Então, por isso às vezes a Bíblia é difícil muitas pessoas entenderem, porque Cristo pode falar fazendo referência ao tempo, e nós estamos pensando no nosso tempo, quando Cristo está pensando no tempo do seu Pai, no tempo de nosso Pai Celestial. Então, por isso às vezes a Bíblia se encontra um pouco difícil para ser entendida por muitas pessoas. Mas enfim, Cristo morre, os apóstolos morrem, e com essa perseguição então, sobrevive o apóstolo João, que vai para essa ilha de Patmos. Bom, vamos pegar então em Apocalipse, no capítulo 8, e vamos ver o início, né? O que ele vai falar sobre esse período, né? Que nós vamos fazer referência agora ao Apocalipse 8, né? Então, ele vai dizer o seguinte: e havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Então, o 7º selo, ele já começa falando sobre 7 anjos com 7 trompetas. E aí nós vamos lendo mais posteriormente, onde vai falar que cada anjo, de cada trombeta, né, cada anjo que tinha essa trombeta, cada trombeta vai se referir a um acontecimento que iria acontecer nesse 7º milênio, né, nesse 7º selo. Vamos entender o seguinte: o 7º selo, que é o que nós vamos começar agora a entrar, ou talvez nós até já entramos, porque na verdade eu quero dizer que nós já estamos na madrugada do 7º selo, porque o 6º selo, que foi o 6º milênio passado, nós falamos sobre os acontecimentos que iriam acontecer nesse selo, e que esse selo, esse milênio, esse 6º milênio, é o que antecederia a segunda vinda de Jesus Cristo, né? Que iria acontecer então agora, né? Então, esse 7º selo ele vai começar trazendo alguns acontecimentos que antecederiam ou que precederiam, né, a segunda vinda de Jesus Cristo. Então agora nós estamos nos preparando para a segunda vinda de Jesus Cristo. Quando, por exemplo, a gente vê cada selo, a gente vê que a gente tem que pensar o que o homem aprendeu em 1000 anos de existência. É muita coisa, né? Todas as descobertas, as invenções, né? Se nós pararmos para pensar o que é a Idade da Pedra com o momento em que nós estamos vivendo hoje, nós conseguimos então traçar uma evolução, né? Uma evolução em todos os sentidos da vida do homem. E o homem é um ser complexo, né? E por isso o homem não tem explicação para todas as coisas. Por isso é necessário que a fé, é necessário que Deus então entre, né, nesse campo. Agora, claro, ele só vai entrar para aqueles que estão abertos e aqueles que querem, aqueles que o aceitam, né? Então Deus não força, né? Mas nesse 7º milênio, então, ele vai ter essa importância. Esses 7 anjos com as 7 trombetas vão anunciar coisas que vão acontecer, né, antes da segunda vinda de Jesus Cristo. A segunda vinda de Jesus Cristo, ela acontece exatamente para culminar a obra de Deus, e Cristo possa mostrar: olha, a obra está concluída, a obra está feita, o homem teve a sua oportunidade de crescer, de aprender, de existir. E bom, nós não sabemos todas as coisas porque nós agimos pela fé, né? Então nós nos baseamos na Bíblia. Mas do momento em que a Bíblia ela passa a existir, ela passa a ser escrita, até o momento em que vai avançando o tempo, cada tradução que ela vai tendo, ela vai perdendo muitas coisas. E o homem, ele teve uma interferência muito grande nas Escrituras. E muitas coisas relevantes, muitas coisas importantes que poderiam estar mais claras na Bíblia, foi o homem que extraiu, foi o homem que interferiu
e por interesses humanos, hoje nós não temos a Bíblia tão clara como deveria ter, as suas escritas originais e sua tradução original. Então cada milênio é uma dispensação. E essa dispensação que nós estamos vivendo atualmente, o sexto selo, nós vamos entrar agora na dispensação da plenitude dos tempos. O que é plenitude? A plenitude é exatamente onde vai culminar tudo o que aconteceu nos milênios passados. Ele encerra todas as dispensações passadas. Ele encerra todos os milênios passados. Então todo o aprendizado que nós tivemos e as experiências que nós tivemos, que o homem teve, ela agora encerra. Ela culmina com a preparação à segunda vinda de Cristo.